parte da elite do Espírito Santo, e mesmo no Brasil, né, nos ideais republicanistas e anti-escravagistas, na formação do direito e no jornalismo. O campo do jornalismo aqui no Espírito Santo, né, 1840 Estafeta, que teve uma edição apenas, depois a Constituição de 1850, sempre vinculado ao diário oficial, né, a reportagem dos atos oficiais, né, o jornalismo em si, o campo do jornalismo com alguma autonomia, né, e não chapa branca ou não dependente exclusivamente da publicidade dos governos, surge no movimento republicanista. Né? A própria província do Espírito Santo, que publicou o livro de Afonso Cláudio, né, surge nesse posto. Cada clube republicanista tinha os seus jornais, né? E os advogados, enfim, os literatos que participavam disso, escreviam nesses jornais, né, e faziam campanha própria. Só lembrar, né, Afonso Cláudio publicou esse livro no jornal em pleno período escravagista, ou seja, era no mínimo um sujeito de coragem, né? E tendo a origem que tinha. No dia que ele casou, em 1884, ele alforriou todos os escravos dele e da família, como um gesto de convite, né, às pessoas, né, para seguirem essa mesma história. Pessoal, era isso que eu tinha para falar. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta sobre o que eu falei, ou sobre o que eu não falei, sobre o que eu esqueci de falar, ou sobre o que eu não falei direito, vocês podem perguntar, né? E depois a gente passa a distribuição desse papelzinho. Se vocês quiserem o autógrafo, Falou. saber o nome, Padre, quiser advogado. Aí eu estou aqui à disposição de vocês, se vocês quiserem me perguntar alguma coisa. Faz uma pergunta. Pessoal, a pauta de luz é Que boa. Tá meio fraco. bom. Você vai falar? Vai perguntar alguma coisa? Vamos aproveitar que a luz voltou. Cheguei. Eu só queria fazer uma leitura Deixa eu só falar com o Manel agora. Isso, fala com o Manel. do que está descrito aqui, do que o Afonso Cláudio escreveu aqui. Eu queria fazer uma leitura do relato. Alô. Do relato da execução do Chico Prego e da execução do João da Viúva Monteiro. Só para vocês terem uma ideia do que tem nesse livro. A história de Queimado que eu retraço aqui nesse livro, eu faço com aspas do Afonso Cláudio. Então, para contar o que foi a insurreição de Queimado, eu uso as palavras dele. Então, aqui tem um resumo do que está aqui nas próprias palavras do autor. Esse relato da execução, tirei daqui, está aqui, eu vou ler para vocês só para vocês terem uma ideia de como que o Império e as forças repressivas, eles investiam na execução de forma pedagógica. Quem estudou Foucault aqui, inclusive comigo, sabe, né? É a gestão da morte, né? Os escravizados, você tem as dezenas, as centenas, estão lá. Ele vai servir para fazer o trabalho, ele vai servir para ser pedagógico na sua morte, se ele não obedecer. Então, é a pedagogia da morte que está descrita aqui pelo Afonso Cláudio. Na cidade da Serra, depois de feita a última unção religiosa, inclusive, essa unção religiosa foi um problema, porque o padre daquela paróquia, daquela comunidade se recusou, não tinha quem, e o presidente da província
não admitia que se executasse sem a unção religiosa, tinha que arrumar um religioso para fazer. Foi uma querela judicial e administrativa essa questão. Pois bem, depois de feita a última unção religiosa, Chico Prego, de mãos atadas, galgou os degraus da escada, seguido pelo carrasco. Logo após, o carrasco passou-lhe a corda ao pescoço, tendo antes ligado à trave um instrumento mortífero. Em seguida, o carrasco impeliu o rebelde para o espaço e, arrimado à corda, cavalgou o pescoço do negro, apoiando nas mãos ligadas os pés para fazer maior pressão. Ou seja, ele pulou no pescoço enforcado do Chico Prego e apoiou os pés na mão para trás do Chico Prego, para que ele morresse. Alguns momentos depois, era a corda cortada e atirado no chão o corpo. Como, porém, ainda não tivessem cessadas as agonias, o carrasco lançou mão de um madeiro que se achava ao lado da forca e esmagou as partes, o crânio, os braços e as pernas do justiçado. Após a tirania da lei, a selvageria do homem. A manhã conservava-se clara. O sol derramava uma luz abrasadora. Estava feita a missão da justiça. A autoridade seria restituída à amplitude de seu poderio arbitrário. As janelas abertas desde o começo da execução mantinham-se em agradável compostura velhos e moços. O acompanhamento mortuário parecia triste pela célere terminação da cena. Quantos não sentiam o desejo de pedir bis? Isso foi a execução do Chico Prego, que foi exatamente... O Chico Prego foi executado no dia 8 de janeiro de 1850 e o João da Viúva Monteiro no dia 11 de janeiro de 1850. Essa é a execução do João da Viúva Monteiro. João da Viúva Monteiro era uma senhora de escravizados aqui, famosa pelas posses que tinha. Então os escravizados eram por isso, João da Viúva Monteiro recebia na povoação de Queimado igual prêmio à sua audácia. Nada faltou ao cerimonial mortuário, apenas a multidão foi menos numerosa e os espectadores mais humanos. João sofreu os flagelos da carne e do espírito, triturado, ralado, quase desconjuntado, viu na forca o termo das mortificações. Quando o carrasco o impeliu, fez ecoar um ar tão profundo e íntimo que parecia uma saudação à morte. Desculpa, pessoal. Ontem eu dei um maior vexame lá na CBN, porque eu estava tão emocionado dando a entrevista lá. A Fernanda também emocionada fazendo a entrevista, que eu comecei a esquecer nome. Pode, né? Você faz uma pesquisa, faz um livro e esquece o nome. Mas isso acontece. O escravagismo é uma loucura, né, pessoal? É uma insanidade. Enfim, quando o carrasco o impeliu, fez ecoar um ar tão profundo e íntimo que parecia uma saudação à morte, porque o restituía à liberdade do túmulo. O carrasco executou esse auxiliar, né? Enfim, essa é a descrição, né? O carrasco, quem executou essa barbárie, veio do Rio de Janeiro eles vieram enviados especialmente pela corte para fazer isso, né? E para produzir esse espetáculo macabro em praça pública, para que servisse de lição, né? Que ninguém mais o fizesse. Pessoal, é isso, desculpa a emoção, né? Mas muito obrigado por cada um de vocês estar aqui.
que vocês curtam o livro, compartilhem o livro, compartilhem a história, leiam a história, falem dela, porque isso aqui, pessoal, não é uma história de um século e meio atrás. Isso é a nossa história de hoje. Se a gente vive numa sociedade com racismo estrutural, se a gente vive num Espírito Santo violento, num Espírito Santo que massacra as pessoas que estão marginalizadas, né? As raízes estão aqui. As raízes estão em quem assistiu e queria bis. As raízes estão aqui em quem pegou um porrete e massacrou e aplaudiu. Isso somos nós. Isso não é o nosso passado. Isso é o que a gente é. E a gente só consegue pensar o que a gente é hoje se a gente souber e discutir o que a gente foi, para tentar mudar o que a gente pode vir ser. Como nem todo mundo está disposto, eu agradeço muito a disposição de vocês por estarem aqui. Muito obrigado. Ô, professor. Pois não. Um minutinho só. Bom, meu nome é Clério José Borges, eu sou da Serra, né? Fui o primeiro presidente fundador da Academia de Letras e Artes da Serra, né? E tenho uma parcela de contribuição também a dar sobre essa história, né? Tanto assim, eu identifiquei uma mulher participando da revolta e lancei esse livro, A Mulher Heroína do Queimado, que é a princesa Aisha, que passava a mão. Eu sempre que passar para a professora tem, acho que ela saiu, né? Ela saiu aí? Eu quis passar. Eu gostaria só de complementar aquilo que foi falado. Aí nesse livro, eu coloco a certidão de batismo Do Afonso Cláudio. Afonso Cláudio. Tá, A certidão de batismo. E só gostaria de ressaltar que esse livro aí procura resgatar a mulher que participou também da revolta de Queimado, que nunca é lembrado. Em momento algum da história se falou dessa mulher, se cita apenas como uma escrava mulher de um deles, entendeu? Mas nunca se identificaram. Então, baseado em pesquisas, a gente foi levantando e chegamos à conclusão desse livro, né? E só para finalizar, dar um depoimento com relação àquilo que foi colocado aqui. Muitas coisas que foram ditas ficaram perdidas na história, mas isso é porque, dentro daquilo que você falou, que os processos da escravidão, isso aí foi muito cruel, né? Mas a crueldade maior estava no povo, porque quando eu comecei a pesquisa, em 1993, a gente fundou a Academia de Letras e Artes da Serra, e eu iniciei a pesquisa sobre a revolta do Queimado. E o que o povo dizia para mim, o povo chegava para mim e falava assim, não, rapaz, perdeu tudo isso não, aquilo ali foi revolta não, isso aí foi um bando de negros que invadiram a igreja, está todo mundo cheio da cachaça. Era essa a visão que aquelas pessoas da elite passavam para todos na época. E eles não valorizavam e não tinham conhecimento dessa luta, porque aquilo foi um marco da negritude capixaba, momento que o povo lá, o povo negro se revolta pedindo a liberdade ao povo. Obrigado. Muito obrigado. Esqueci de tirar. Quiser pegar o livro? Pode ir? Então vamos. Oi, o quê? Esqueci de tirar a foto. Como esqueceu? Não pode, não pode. Você tira agora lá, então. Vamos lá pegar o livro. Tá. Me dá um papel. Pega o seu. Isso. Vamos lá pegar logo, que senão vamos, vem, Nath. Pegar logo lá, vamos lá. Vem logo, pega aí minhas coisas aí. Opa, deixa eu só botar isso aqui em cima. Deixa eu botar aqui em cima. Só quem não quiser autógrafo, é só pegar com os meninos aqui o livro, entregando. Dá licença aqui um instantinho, só para me botar. Dá licença aqui um instantinho. Só para me botar aqui em cima, aqui. Aqui, isso.